Olá, meu amigo. Meu nome é Ronaldo Campos Rodrigues, eu sou o coordenador do Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Dando sequência à série Os 50 Passos para a Realização de um Ecocardiograma de Excelência, vamos hoje falar sobre a etapa número 29. A etapa número 29 fala sobre a avaliação da câmara atrial direita. Nós sabemos que em algumas situações, alguns ecocardiografistas acabam esquecendo um pouco da câmara atrial esquerda. Mas é muito importante que, em um exame completo, a gente não deixe de estudar a câmara atrial direita como ela merece. Nós sabemos que a câmara atrial direita ela pode ser avaliada por alguns cortes ecocardiográficos. Os principais cortes ecocardiográficos que avaliam a câmara atrial direita é o apical 4 câmaras, o apical 5 câmaras, o corte parasternal longitudinal de via de entrada do ventrículo direito, o corte parasternal transversal a nível dos vasos da base, o corte subcostal e uma apresentação especial do corte subcostal, que é o subcostal de 4 horas, aquele subcostal onde, com uma rotação do transdutor, nós tiramos da tela o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, apresentando somente agora as câmaras atriais, um corte muito importante na identificação e na pesquisa da comunicação interatrial. Outra coisa importante é entender como eu posso avaliar o tamanho da câmara atrial direita. Primeiro, nós podemos avaliar a câmara atrial direita através de dimensões lineares. Então, nós vamos realizar o corte apical 4 câmaras e vamos buscar nesse corte o meu menor eixo. Como eu devo localizar esse menor eixo? Vejam, nós vamos medir a distância entre a parede lateral do ato direito e o septo interatrial. Essa medida deve ser feita na metade do que nós chamamos de eixo longo do ato direito. Essa ferramenta tem vantagens. Vejam, é uma medida fácil de se realizar e existem valores de normalidade muito bem estabelecidos, mas também existem limitações. Observem que é uma medida numa única dimensão. Se assume que o alargamento do ato direito sempre acontece de maneira simétrica. Nós sabemos que isso não é uma verdade e é um corte que vai depender de uma boa janela ecocardiográfica para que você observe com muita acurácia o tamanho, as dimensões da câmara atrial direita. Vejam, nós podemos também avaliar a área e o volume do ato direito. Também utilizando o apical 4 câmaras, nós precisamos observar o momento adequado para o cálculo de área e volume do ato direito. Sabemos que o ato direito se encontra com o seu maior volume sempre no final da sístole, ou seja, na telesístole. E sabemos que, utilizando o eletrocardiograma, o momento correto de frisar a imagem para obter o maior volume da câmara atrial direita é utilizando o eletro logo após o pico da onda T. Ou também, quando você não tem eletrocardiograma no seu exame, você pode utilizar o quadro anterior à abertura da válvula tricúspide. Lembrando que eu preciso tracejar a interface sangue-tecido, sempre lembrando que nós precisamos excluir aquela região que fica logo abaixo do anel valvar tricúspide. Como tudo, existem as vantagens e as desvantagens. A primeira vantagem é que nós conseguimos, avaliando área e volume, uma medida muito mais verdadeira do que uma medida feita numa única dimensão. E lembrando que também já existem valores de normalidade muito bem estabelecidos. Porém, nós sabemos que para que eu possa bordear todo o contorno interno do ato direito, eu preciso de uma boa janela acústica e também temos que entender que algumas vezes esse átrio pode não ser bem identificado no apical 4 câmaras, uma vez que a gente fica tentando identificar que ele é uma cavidade simétrica. Muitas vezes ele pode crescer um pouco mais para trás e aí a imagem bidimensional não consegue identificar o valor verdadeiro de sua área e volume
valores acurados. Vejam que o documento da Sociedade Americana de Ecocardiografia, que fala sobre a quantificação das câmaras cardíacas, é um documento de grande importância na avaliação do ato direito, do ato esquerdo, do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo. Queria parabenizar ao professor Arnaldo Rabiskovski, também a professora Elisa Gripe, porque foram os colegas do Departamento de Imagem Cardiovascular que trabalharam a tradução desse documento. Então nós temos muito a agradecer a esses dois grandes professores. E observem nessa tabela os valores de normalidade. Reparem que no menor eixo, o ato direito na mulher vai de 1,9 mais ou menos 0,3. E no homem, também 1,9 mais ou menos 0,3. Lembrando sempre que essa medida, esse eixo, ele deve ser indexado pela área de superfície corpórea. Veja, quando eu olho o ato direito com seu maior eixo, a mulher varia de 2,5 mais ou menos 0,3 e o homem 2,4 mais ou menos 0,3. E observem que é muito importante, ao final da sua avaliação, nós oferecermos o volume do ato direito indexado pela área de superfície corpórea. Observem que na mulher nós vamos ter 21 mais ou menos 6 ml por metro quadrado e no homem 25 mais ou menos 7 ml por metro quadrado. Então observem que a câmara arterial direita não é avaliada de maneira equivocada. Nós temos uma técnica muito bem apurada para identificar o crescimento da câmara arterial direita, seja feita por avaliações lineares, utilizando o apical 4 câmaras, seja feita através da técnica bidimensional, identificando agora a área e o volume do ato direito. Lembrando sempre que tanto a área quanto o volume do ato direito vão ter os seus valores maiores ao final da sístole, ou seja, na telesístole. E por isso que nós devemos frisar a imagem no momento que eu tenho o final da sístole, que nada mais é do que logo após o pico da onda T. Um grande abraço.